Vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Esse texto é bem famoso e bem conhecido de todas nós. 1 Samuel 17, a partir do verso 20, o texto da palavra de Deus diz assim: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo.
Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. Senhor, essa é a Tua palavra, que ela se torne não apenas um texto, mas viva e eficaz para mudar a nossa maneira de viver, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Nós estamos em construção. Todas nós estamos em obras. Tem umas que usam uma camiseta escrita: estou em obras. Quem é que acha que está pronto? Está pronta? Eu já estou toda recalchutada em Deus. Eu estou prontinho, posso partir, posso para a glória agora. Quem está pronta? Estamos sendo construídas. Amém? Dia após dia, Deus amassa aqui, pega pesado ali, depois vem com refrigério a colar, e Ele é um Pai amoroso, e Ele vai nos modelando. E se a gente pensar na obra de construção, ela precisa de material, não é isso? Precisa de tijolo, precisa de cimento, precisa do acabamento, precisa de fazer o alicerce. É assim que nós somos, não é diferente com a gente. Deus vai nos construindo. A Kátia aqui compartilhando com a gente a experiência dela. Talvez ali nos seus 36 anos ela já pensou: eu já estou pronta, eu sou uma jornalista bem-sucedida, eu sou bem-sucedida na carreira que eu escolhi, eu me casei, eu tive uma filha linda, a minha vida está toda perfeita. Mas aos 36 anos veio um terremoto e jogou tudo no chão. E aí ela percebeu que tinha que começar tudo de novo e do jeito certo. Talvez o alicerce da Kátia tivesse todo errado, e ela precisava de começar de novo. E quando a gente vê aqui Davi nesse texto, a gente vê também um homem em construção, um rei em construção. E quando eu li esse texto, eu ficava intrigada. O que deu na cabeça de Eliabe para ele tratar Davi daquele jeito? Davi foi ao fronte de batalha porque o seu pai, Jessé, pediu que ele fosse dar uma espiada nos 3 irmãos que estavam batalhando em Israel. Vai lá, me traz notícia dos seus irmãos, um pai aflito. Vai lá, Davi era o caçula, traz lá a notícia para mim. E Davi então vai, chega e pergunta. O texto diz que ele pergunta aos seus irmãos, ele deixa as suas ovelhas, ele deixa o seu trabalho, se desloca do seu lugar confortável e vai para o fronte de batalha para lutar? Não, ele vai para o fronte de batalha para trazer notícia dos seus irmãos para o seu pai e confortar o coração do seu pai. Ele não está ali para lutar. E aí ele se depara com uma conversa no meio do exército. Olha, vocês viram você viu o gigante afrontando o exército? Pois é, ninguém enfrenta o gigante, ninguém enfrenta o gigante. E aí, o que vai ser? E ele pergunta: o que vai acontecer? Olha, quem vencer, quem enfrentar esse gigante, o rei vai fazer isso, isso, isso e aquilo. E quando ele estava ali conversando e sabendo notícias sobre isso, chega Eliabe, seu irmão mais velho. O irmão mais velho nessa cultura aqui é o cara. O irmão mais velho é o substituto do pai. O irmão mais velho é aquele que dá segurança. O irmão mais velho é o alvo do afeto e da admiração dos irmãos mais novos. Não é uma qualquer pessoa. O irmão mais velho era destacado. O irmão mais velho era importante. E aí Eliabe chega para Davi e não fala para Davi: oi Davi, tudo bem? Como é que você está? O que você veio fazer aqui, meu filho? Eu vim trazer notícias, levar notícias do papai. Não foi isso que ele fez. Ele falou: a que vieste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Já ridicularizou o que o cara fazia.
Eu bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que vieste para ver a peleja. Ô, gente, vamos supor que Davi fosse ali ver a peleja mesmo. Jessé não mandou nada, só mandou que Davi foi lá xeretar. O que tem de mal nisso? Eliabe estava no veneno. Aí quando eu olhei para Eliabe nesse texto, eu pensei, gente, o que deu no homem? Por quê? Por que essa agressividade de graça? Aí você volta alguns capítulos na Bíblia e você vai descobrir. Davi já havia sido ungido rei sobre Israel. Ele ainda não tinha ascendido ao trono, ele ainda não tinha subido ao trono, e tinha uma longa jornada, a perseguição de Saul ainda, na vida de Davi, mas a unção, o óleo, a aprovação de Deus, já tinha vindo sobre Davi. Aí eu comecei a entender, por que da bronca de Eliabe. Imagina, Samuel chega na casa de Jessé para ungir um novo rei sobre Israel, porque Deus já havia rejeitado a Saul. Aí, quem que Jessé chama? Seu filho primogênito, o cara trabalhado para a batalha, o cara forjado, o cara com porte de lutador, porte de guerreiro, habilidade de guerreiro, aparência de guerreiro, porte de rei. E quando Samuel, o profeta, bateu o olho em Eliabe, ele falou: eis aí o ungido do Senhor. E o Senhor, nananina, não olhe para a aparência, Samuel, porque eu olho o coração. E eu tenho rejeitado ao coração de Eliabe. Essa segunda parte da palavra me desmontou. Eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. Às vezes você está aí na aparência de santidade, né? Você vem para a Bíblia, debaixo do braço, você fala aleluia, glória a Deus. E você pensa, quem olha para você pensa, eis aí o ungido do Senhor. Olha que mulher de Deus. Você vê o Instagram dela, a mulher de Deus. Mas vai conviver junto com a mulher de Deus para você ver. Eliabe tinha toda a aparência de rei, todo o porte de rei, era filho de Jessé, era uma coisa bem óbvia. Agora você imagina quando Samuel vira para Jessé e fala: não é esse. Não, como não? Como não? Não é Eliabe, não. Passa outro. Abinadab também não. Samar também não. Os 3 estavam lá na batalha do exército. Os 3 que tinham mais possibilidade. E mais 7 filhos de Jessé passaram. E Deus foi rejeitando a todos. Não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Jessé nem estava lembrando de Davi. Deus pergunta: não tem mais nenhum outro filho? Eu fico imaginando o próprio Samuel pensando: gente, será que eu escutei Deus certo? Ah, tem. Chama o menino. Eu fico imaginando a cara dos outros irmãos quando falou: chama Davi. Davi. Se não é Eliabe, vai ser Davi. Se não é Abinadab, vai ser Davi. Se não é Samar, vai ser Davi. O pequenininho, desprezado. O bonitinho, ruivinho, de gentil aspecto. E quando entra Davi, Samuel fala: eis aí. Deus usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Deus não se impressiona com a aparência, Deus não se impressiona com o nosso discurso. Deus está de olho em quem nós somos de fato. E aquilo que está crescendo no nosso coração. Aí quando a gente chega nessa parte, a gente entende por que Eliabe estava com a avó atrás do toco, como a gente fala aqui em Minas Gerais. E se você está assistindo em outro estado, eu quero te falar: avó atrás do toco é mau humor. Estava nas 3 sexta-feira. Muito bem. Deus precisava de construir alguma coisa em Davi. Identidade. Primeiro tijolo que Deus vai usar aí para nós sermos construídas também, assim como Davi, identidade. Quem você é em Deus.
Davi tinha tanta segurança de quem ele era em Deus, que ele não ficou gastando tempo com Eliabe, com o mau humor de Eliabe, com aquilo que Eliabe estava profetizando sobre a vida dele. Ele vira para Eliabe e fala assim: o que fiz eu agora? Essa fala me diz que Eliabe já estava pegando no pé dele. O que é dessa vez, Eliabe? Acaso não há razão para isso? Se vira e continua fazendo o que estava fazendo. Quantas vezes Deus vai colocar uma pessoa difícil na sua vida para tentar desvirtuar a sua identidade, para não deixar você descobrir quem você é em Deus. Eliabe tinha o potencial de destruir Davi, porque Eliabe era o irmão primogênito, era um cara que Davi amava, era um cara que Davi provavelmente admirava, era aquele cara que Davi falava: não mexe comigo não, que eu sou irmão de Eliabe. Se vocês mexerem comigo fica ruim, olha o tamanho do cara. Deus, não, o diabo não vai usar um estranho na sua vida, ele vai usar alguém dentro da sua própria casa. Ele vai pegar uma pessoa que você admira, que você respeita, uma pessoa que você tem em alta conta, vai aproveitar o momento que ela estiver distraída, o momento que ela não estiver vigiando, o momento que ela não estiver orando, não estiver com a vida no altar. Ele vai usar alguém que tem o potencial para te destruir, para profetizar na sua vida o que é morte. Então, às vezes, você chegou aqui, você é uma menina que eu ouvi desde pequenininha: você não vai dar nada não, filhinha. Ah, você é tão chata. Como você é chata. E gente que fala isso com a gente é mãe e pai, porque eles aguentam a gente né? A gente não é fácil mesmo não. Aí a mãe está lá atribulada, a gente apronta e ela fala: ai menina, não te aguento, menina, ô peste, praga. Dependendo se a mãe não é crente, é isso que sai da boca. Praga, peste, ô menina danada. Sabe o que significa danada? Condenada ao inferno. Ficou besta, né? Não fala isso mais. E normalmente, se eu falo com você, aquela pessoa que você ama, que você admira, um amigo, uma amiga, o pastor, um líder, o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia que você admirava, te detonou com uma palavra, te desacreditou, aí você se identifica logo: é mesmo. Tem alguém na minha família, sabe, Helena, que foi usada pelo diabo para tentar me destruir, e eu acredito em você. Mas a pergunta da noite é: será que você também não é um Eliabe na vida de quem mora junto com você? Porque a gente logo assume o papel de vítima, né? A gente pega toda a nossa trouxa e fala: oh, meu mundo caiu. Ai, como eu sou incompreendida. Ai, como eu sou perseguida. Ai, que uma vida difícil para mim. Mas às vezes você também persegue. Você também fala palavras de morte. Você também desencoraja. Você também desacredita. Então toma o seu lugar de Davi, deixa de ser Eliabe. Amém, gente? Agora, Davi sabia quem ele era em Deus. E quando ele ouviu então aquela palavra que o desprezava, que o diminuía: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, ô pequeno? Eu conheço a maldade do seu coração, acusação, desprezo. Veio tudo na fala de Eliabe, no mesmo pacote. Davi sabia quem ele era. Na cabeça de Davi, ele já se via como rei. Ele não sabia qual é a jornada que ele ia ter que percorrer. Mas ele tinha convicção de que Deus o havia escolhido. Você tem? Você sabe quem você é em Deus? E quando a gente descobre quem a gente é em Deus, gente, não é para a gente empinar o nariz e sair pisando por todo mundo na nossa frente, não. Sabe aquele tanto de crente que se acha superior? O Evangelho nos torna livres, não superiores. Nós não somos melhor do que ninguém, porque cremos em Deus e porque nos encontramos com o autor da vida, e Ele tem colocado as suas digitais em nós, à medida que nos amassa, que nos aperta, que nos transforma. Isso não nos torna superiores, nos torna livres, não melhores do que ninguém. Se estamos livres, também podemos ser usados para libertar outros, instrumentos de libertação.
Mas quanta gente está dentro da igreja e vive, sabe, debaixo do jugo de escravidão. A palavra do passado você carrega, a palavra que a sua mãe falou você carrega, a palavra que o seu pai falou você carrega, a palavra que o seu marido te falou você carrega. E você não escuta o que a palavra de Deus diz sobre você. Você é uma filha amada, você custou um alto preço, o preço de Jesus Cristo na cruz. Eu te conheço, eu te resgato, eu te transformo e eu uso você para a glória do meu nome. É isso que o Senhor diz sobre nós. Mas você vive tão cativa e você vive mendigando o amor e a aprovação do outro, que basta Satanás levantar um Eliabe na sua vida que você fica paralisada. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou romper, eu não vou conseguir, não vai dar. Um líder, alguém que você admira, você tem que aprender a discernir o seu adversário. O seu adversário não é de carne e sangue. O diabo planta palavras na nossa mente e na boca de quem a gente ama para nos paralisar. Mas se você tem a sua identidade formada em Deus, se formando em Deus, sendo construída em Deus, você vai olhar para o que a Bíblia diz a seu respeito e não para aquilo que o inimigo diz a seu respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. É essa palavra que vale sobre mim. Eu não sou perfeita, eu sou imperfeita, mas eu sou amada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou sendo forjada. Eu não estou pronta, mas eu estou na jornada. E o oleiro é o meu Senhor. O segundo passo, que Davi, depois de se desvencilhar da própria família, do próprio irmão, ele teve que se desvencilhar de Saul. Saul, ainda aqui nesse episódio, não tinha tido a sua inveja despertada em relação a Davi. E ele então, alguém chega para Saul e diz: tem um rapaz aí que quer enfrentar Golias. Traz esse menino, que ninguém quer enfrentar, traz ele. E quando Saul conversa com Davi, e ele olha para Davi, e ele faz a comparação, Davi e Golias, tadinho do menino, ele tem boa intenção, mas não vai rolar, né? E ele fala: contra esse filisteu você não vai poder lutar, porque ele já é homem experimentado na guerra. E Davi fala assim: você não sabe de uma coisa que Deus fez comigo. Tem alguma coisa na minha vida que você não sabe. E Davi começa a contar para Saul que ele tinha uma experiência anterior com Deus. Ele tinha um leão e ele tinha um urso. Você tem experiência com Deus? Quando o inimigo chega para te afrontar, quando o inimigo chega para jogar mentira no seu coração, o que você traz à memória? Aquilo que você já experimentou em Deus ou a experiência que a sua irmã viveu? Eu posso te contar aqui várias experiências que eu tive com Deus. Mas se você não tiver a sua experiência pessoal com Deus, a minha vai te edificar por um tempo, mas não vai te sustentar na parte difícil da jornada. Davi tinha tido a experiência de lutar com um leão e prevalecer, e de lutar contra um urso e prevalecer. E ele conta isso para Saul e fala: Deus me entregou o leão, Deus me entregou um urso, Ele vai me entregar esse incircunciso filisteu. Ele tinha uma convicção plena de que era Deus que tinha levado ele no fronte de batalha e que era Deus que ia pelejar por ele. Ele não estava confiado no próprio braço. Ele estava confiado naquilo que Deus era capaz de fazer. Quando Saul ouviu a experiência, Saul também creu e falou: vai, e que Deus te ajude. E você, que experiência que você tem? No dia que o diabo vem te afrontar, como é que você reage? O que você traz à sua memória?
Será que você já viveu alguma coisa em Deus que te encoraja e sustenta a sua fé num dia difícil? Há um tempo atrás eu estava orando, pedindo a Deus assim: Senhor, me ensine a viver com menos. Me ensine a ser feliz com menos. A gente sempre fica correndo atrás de alguma coisa e achando que a gente precisa de alguma coisa para ser feliz. Alguma coisa a mais. E eu pedi para o Senhor: Senhor, me dá um olhar agradecido para aquilo que eu tenho. Me dá um olhar agradecido para a minha realidade. Me dá um olhar agradecido para aquilo que eu tenho e que eu posso desfrutar para me viver. Eu não quero ser feliz quando eu tiver um carro maior. Eu não quero ser feliz quando eu tiver uma casa própria. Eu não quero ser feliz quando eu tiver um diploma tal. Eu quero ser feliz agora. Me ensina a ser feliz com menos. Se o Senhor quiser me dar mais, glória a Deus. Mas se o Senhor não me der mais, eu já quero entender a sua vontade e ser feliz agora. E aí eu comecei a orar assim. E o João falou assim: você está fazendo uma oração perigosa. Eu falei assim: mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor me ama. E se Ele me ama, Ele não vai me dar pão em lugar de peixe, em lugar de pedra. Ele não vai me dar pedra em lugar de pão. De vez em quando, tudo em bola que Tico e Teco se batem. Aí, nós estávamos indo para uma viagem nos Estados Unidos. Meu irmão mora lá. E Deus tinha provido miraculosamente para a gente ir. Arrumamos as malas, colocamos as malas no carro. Tinha 2 carros para nos levar para o aeroporto. A gente é uma família grande. E voltamos para dentro da sala e começamos a orar, consagrando ao Senhor aquela viagem, pedindo a proteção, o escudo do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa viagem. E enquanto nós estávamos orando, começou lá fora: volta, não sei o quê. Aquela gritaria. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Quando acabamos, amém. Aí o motorista que estava em um dos carros entra correndo, apavorado. Tinha chegado um assaltante, 2 horas da tarde, na porta da minha casa, portão aberto, a porta da sala aberta. O assaltante colocou uma arma na cabeça do motorista, rendeu o motorista e levou o carro. E naquele carro foi a minha mala, a mala do Arthur, do Miguel e da Sofia. Ficou só a mala do João e da Clara e o material, porque eu também ia ministrar no outro país, atrás, no outro carro. Aí aquele desespero: e agora o que a gente faz? E ele chamando a polícia, e já estávamos em cima da hora para ir para o aeroporto. Mãe, mas e a roupa? E as malas? Volta e pega o que sobrou na gaveta. E os meninos: mãe, não sobrou quase nada. Porque a gente ia passar 1 mês lá. E eles colocaram tudo que eles tinham de melhor em termos de roupa dentro da mala. E eu também. Eu ia ministrar um tanto de roupa, sapato, coisas novas, coisas que eu nunca tinha usado. E foi-se embora. O que faz? Vamos embora para o aeroporto. Entrei no meu armário, peguei uns vestidos, 2 vestidos, um pijama, um sapato. O resto a gente compra lá. Tá aí documento? Tá. Se a gente passeia menos e compra o que está faltando. Ok, fomos embora. Quando nós estávamos indo a caminho do aeroporto, eu, Miguel e Sofia num carro, Clara, Arthur e João em outro carro. E aí, aquelas caras, né? Aí eu falei: Senhor Jesus, eu não aceito, Senhor. Nós oramos tanto por essa viagem, nós sonhamos tanto com essa viagem. Para o diabo vir cirandar na minha viagem agora, na hora de sair. Aí o Senhor: agradece. Agradece aí, que a gratidão dissipa a tribulação. Aí, o motorista dirigindo, nós 3 atrás, o Miguel vira para mim: mãe, você acha que se a gente está em pecado, Deus pesa a mão? Eu virei para ele e falei assim: não, mas se você está em pecado, conserta a sua vida. Ele: não, mãe, não é nada de grave não, mas é porque, né, será que é eu que estou trazendo maldição? Miguel, lá veio o capiroto com acusação na cara. Aí eu vou: Senhor, tem misericórdia. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. Aí os 2 começaram: como é bom poder pertencer ao Deus
de amor. Aí quando eu olho pro retrovisor, o motorista tá com o olho todo marejado. Eu não vou parar, não. Em ti eu posso me alegrar. Deus te amou. A atmosfera mudou. A tristeza virou alegria. E nós já estávamos chegando no aeroporto. Quando nós descemos, Miguel, Sofia, Arthur, já eram outros. Eles estavam alegres, a alegria da jornada foi retomada, a alegria da viagem foi retomada. A gente se esqueceu que as malas foram embora. A gente tem que parar de cantar mentira, gente. E entender que o que a gente canta é uma oração real. E a gente é responsável por aquilo que a gente canta. Às vezes você canta, eu te entrego, tudo entregarei. Aí Deus te pede seu emprego. Oh Deus, restitui. Quero de volta que é meu. A gente tem que tomar dentro naquilo que a gente canta, gente. Deus está de olho, de ouvido naquilo que a gente canta. Ele está levando a sério as nossas canções. E nós começamos a nos alegrar em Deus. A atmosfera mudou. Fomos embora para os Estados Unidos. Os meninos foram para casa da minha irmã, do meu irmão. E nós fomos cumprir a missão. E depois nos encontraríamos com eles. Mas aí, peguei um vestido, um sapato, um pijama. Vou precisar de comprar umas coisinhas, né? As coisinhas que usa embaixo, outras que usa em cima, maquiagem, foi tudo embora. Aí o João, então vamos lá, vamos pela fé. Fomos comprar o que faltava. E aí eu fui comprando tudo que faltava. Aí o João, Helena, já deu? Já deu. Comprou tudo que você está precisando? Comprei, João, tudo que eu estava precisando. Aí ele virou para mim e falou assim, restituiu o que foi na mala? Eu não chegou nem perto. Ele falou assim, então Deus atendeu a sua oração. Você precisa de muito menos para viver. Então quando hoje eu penso em reclamar por aquilo que eu não tenho, pera aí, cala a boca aí, diabo. Olha aqui, eu tenho mais do que eu preciso. Eu só tenho 2 pés. Tenho um tanto de par de sapato. Eu tenho mais do que eu preciso. Eu só tenho 2 ombros. E eu tenho muito mais do que 2 bolsas. Eu tenho muito mais do que eu preciso. A gente precisa de quase nada para viver, mas a gente acredita que a gente precisa de muito. Foi uma experiência minha que mudou a minha maneira de ver as coisas. Você precisa de uma experiência sua que mude a sua maneira de ver as coisas. Se você não tem, busca. Deus, eu quero te conhecer. Não quero conhecer apenas aquilo que contam sobre o Senhor. Eu não quero conhecer apenas a experiência da Helena, a experiência da pastora Madalena. Eu quero conhecer aquilo que o Senhor quer tratar comigo. Porque no dia mau, no dia da adversidade, o diabo vem te intimidar, o diabo vem falar mentira. Você calado. Eu tenho mais do que eu preciso. O Senhor cuida de mim. Ele me sustenta, Ele me livra. Você precisa da sua experiência. Davi tinha essa experiência. E ele sabia que ele ia ganhar Golias, vencer Golias, não na força do próprio braço, mas naquilo que Deus ia fazer no seu lugar. Essa foi a argamassa da construção. Veio o tijolo, veio a argamassa, mas falta acabamento. E aí, quando você continua lendo o texto, você vê que Saul colocou a armadura dele em Davi. E Davi não conseguia andar. E ele fala, não consigo andar porque eu nunca experimentei isso. Essa é a sua armadura, rei. Essa não é a minha, é a sua. E a gente fica tentando viver com a armadura do outro. Você passa a vida correndo atrás do dom que a outra tem, a habilidade que a outra tem, o jeito que a outra tem, a roupa que a outra tem, o cabelo que a outra tem. Você sempre está se projetando em alguém. E sempre quando você está querendo ser outra pessoa, o mundo está perdendo a pessoa maravilhosa que você é.
Deus te criou de uma maneira única, singular. Não tem outra pessoa no planeta igual a você e você querendo ser outra pessoa. Deus precisava que fosse as armas de Davi. Um cajado, uma funda, uma pedra que ele trazia no surrão. Instrumentos que ele usava para apacentar as ovelhas. Instrumentos que ele dominava muito bem, com mestria. Agora você pensa comigo, vinha Golias, mas na frente de Golias tinha um escudeiro. Então Davi não tinha que matar só Golias. Davi precisava de primeiro passar pelo escudeiro de Golias. Se ele estivesse usando a armadura de Saul, ele ia ter que sacar a espada que ele mal conseguia equilibrar. Ia ser meio difícil ele matar o escudeiro e sobrar energia para ele matar um cara que dava 2, 3 vezes o tamanho dele. Concordam comigo? Mas com uma pedra. Era tão ridícula aquela situação que Golias desprezou a Davi. O quê? Você veio a mim com paus? Ai, ridículo. Mal sabia ele o que aguardava. Saul, Davi, tira a pedra. Põe a pedra na funda. Deus tem senso de humor, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. E a pedra, eu fico imaginando o guerreiro, né? O escudeiro, esperando. Vem quente que eu estou fervendo, você não vai chegar nem no mestre, não. Aí eu fico imaginando o escudeiro, acompanhando o trajeto da... Saiu fora. Depois nem se fala mais em escudeiro, porque Golias já estava no chão. Pelo poder da espada, não pelo poder da pedra. Pelo poder do Senhor, usando uma pequena pedra. E ele concluiu, foi até Golias, tirou a espada das mãos de Golias e cortou a cabeça. Terminou o serviço. Deus te deu habilidades. Deus te deu pedra, cajado, surrão. Tem uma coisa que você faz bem, você sabe qual é? Se você não sabe, descubra urgentemente. O que você faz que as pessoas reconhecem que você faz bem. Olha que curioso, gente. Justamente o que Eliabe desprezou. A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, queridinho? Queridinha por minha conta. Licença poética. Aquilo que o seu irmão despreza, às vezes vai ser a pedra certeira na testa do gigante. Aquilo que as pessoas ridicularizam em você. Gente, quando eu fiz o meu teste vocacional, eu cantava e fazia teatro. Sempre amei cantar e fazer teatro. E o top 1 do meu teste vocacional deu oratória. Eu olhei bem na cara da coordenadora do meu 2º grau e falei, o que eu vou fazer com isso? O que é oratória? Eu nem sabia o que é. O que é oratória? Oratória, Helena? Helena, você vai ter a habilidade de se comunicar com o público. E o que eu vou fazer com isso? Eu quero cantar. Eu quero ser atriz. Eu nasci para ser atriz. É isso que eu quero fazer. O que eu vou fazer com oratória? Não, Helena, isso pode até colaborar muito com o que você quer fazer. Atriz, teatro, a oratória coopera. Mas olha, você tem o dom, as pessoas, você vai falar e as pessoas vão te ouvir. E por que eu quero que as pessoas me ouçam? Eu quero que as pessoas me aplaudam, querida. Quero que as pessoas reconheçam a minha arte. Mas Deus tinha planos muito maiores. Eu é que sei que pensamentos que tem sobre você, Helena. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro.
Ok que o teatro ajuda aqui, porque senão eu não aguentava encarar vocês. E música também, não está sendo desperdiçado. Deus não desperdiça nada. Mas a pedra, eu estou aqui, a música é o cajado. O teatro é o surrão. Mas a pedra é a palavra. E você? Tem alguma coisa que você tem que Deus quer usar? Ele já te colocou, você já veio com o pacote. Ele já colocou na sua mala. Já está em você. E o diabo vai tentar usar as pessoas para abortar isso. Porque isso faz parte da sua construção, da sua realização. Gente, eu posso estar doente, eu posso estar na luta, eu posso estar no deserto. Quando eu subo para pregar, todas as minhas dores são minimizadas. Minha doença, eu já subi para ministrar doente, com febre. Vai embora. O João Lúcio que me acompanha, o João Lúcio é a minha liderança gentil, ele que é a minha cobertura, ele está sempre comigo nas viagens, eu fico impressionado, é Deus na sua vida. Você às vezes está doente, você fala, eu não quero ir lá, eu não quero ver aquele povo, eu não quero tirar foto, eu não quero abraçar, eu não quero beijar, eu quero ficar na minha cama e quero chorar. Aí ele vem e fala, Deus, em nome de Jesus, tira todo espírito de covardia, abençoa ela, renova ela. Bora lá, meu bem. Aí eu vou. Amém. Pela fé, posso pregar. Aí quando eu subo, parece que fica assim. Blum, blum. O João fica assim, ele fica no primeiro banco só rindo. É Deus. É o seu propósito. Não é aquilo que você faz sozinho, é aquilo que Deus te deu para fazer. E é onde Ele te respalda. Se você aconselha, mas ninguém está vendo, ninguém precisa ver. Quem tem que ver o que você faz diante de Deus é o inferno e o céu. Isso é suficiente. Para de buscar a aprovação dos homens. Enquanto você buscar a aprovação dos homens, os Eliabes vão te paralisar. Mas quando não te interessar mais a aprovação dos homens, você põe os seus olhos em Deus e põe os seus olhos no gigante e fala, eu vou te vencer em nome do Senhor dos Exércitos. A minha adversidade, a minha dor, o meu pecado, os meus gigantes, eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Primeiro, porque eu sei quem eu sou em Deus. Segundo, porque eu sei as experiências que eu já tive nele. E terceiro, porque ele já me habilitou com tudo o que eu preciso para a minha batalha. E não é diferente com você. Feche seus olhos. Deus está nos construindo. E Ele quer, Ele precisa que você entenda que você é uma filha amada. E que há um propósito divino sobre você. Se você está viva, é porque Deus tem algo ainda para fazer em você e através de você. Tem um propósito que ainda não foi concretizado. O dia que a nossa função for cumprida, a nossa missão completada, o Senhor nos chama de volta para casa. Ele não tem propósito de que a gente fique aqui sofrendo por sofrer, vivendo por viver. Se a gente ainda está viva, é porque Deus tem um propósito para ser executado em nós e através de nós. Mas para isso, querida, você precisa entender quem você é em Deus. Amada, salva, liberta, preciosa, com valor inestimável. Você não precisa se parecer com ninguém, você não precisa se comparar a ninguém. Tem algo em você que vai nutrir a vida de alguém, que vai alimentar alguém, que vai curar alguém, que vai encorajar alguém. Helena, mas agora eu só tenho um pacote de dores. Até agora eu só tenho miséria, até agora eu só tenho problema. Ainda levou um bom tempo para Davi subir ao trono, cumprir o propósito. Mas Deus não desperdiça nada. Nenhuma dor será desperdiçada, nenhuma luta será desperdiçada. Aliás, das nossas dores nascem o nosso chamado. Não despreze a sua dor. Não despreze o vale. Não despreze. Você está com um problema no casamento? Deus quer te usar como uma restauradora de casamentos.
Você tem problema de autoestima? Deus quer te usar para encorajar mulheres, para que elas aprendam a ver a sua própria beleza. Você tem problema com álcool, com vício, com droga? Deus quer te sarar, para você dizer para outro: tem esperança, Deus mexeu comigo, Deus me transformou, vai te transformar também. Você tem problemas na sua sexualidade? Deus vai usar isso para a glória e honra do nome dEle, para encorajar outros que estão se matando porque não encontram um caminho. Nos dias confusos em que nós estamos vivendo, nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, curados para curar, transformados para transformar. Se levante do seu lugar, como Davi se levantou. Saiu da sua comodidade, daquilo que ele já estava acostumado a fazer, daquilo que ele já estava, aquilo que ele sabia lidar muito bem. Ele se moveu, pensando que estava indo para uma função. E Deus estava convocando Davi para a guerra, para mais uma batalha, não mais contra o leão, não contra um urso, mas contra um filisteu que afrontava o exército de Israel. Deus está contando com você. Você é um Davi de Deus. Você está querendo dizer que eu vou reinar, Helena? Eu estou querendo dizer que você vai viver sob o reino de Deus, debaixo do governo de Deus. E debaixo do governo de Deus, nada é vão, nada é desperdiçado. Será que você pode olhar hoje para suas mãos e descobrir o que Deus te entregou, querida? Você decora, você pinta, você borda, você maqueia, você costura, você cozinha, você consola, você abraça, você tem sensibilidade para perceber a dor do outro, você aconselha, você toca, você canta. Você é boa com finanças. Você é boa com organização das coisas. Deixa Deus usar essa pedra. Deixa Deus usar essa funda. Deixa Deus usar esse cajado. Às vezes algo que você tem desprezado. O que eu vou fazer com isso? Eu conheci uma senhora, não pessoalmente, ouvi a história sobre ela, que ganhou dezenas de presidiários, porque todas as semanas ela escrevia em punho cartas para cada um deles, falando do amor de Deus. Não despreza o que você tem. Não despreza o que Deus te entregou. Faça para servir, não faça para ser visto, faça para servir, faça para ajudar. Não tem alegria maior do que essa. Cumprir o propósito para o qual nós nascemos. E tantas vezes os Eliabes na sua vida abortaram isso. Pai, mãe, irmão, irmã, tio, vó. Tantas vezes você se sentiu uma inútil. Tantas vezes você se sentiu paralisada. Tantas vezes você se sentiu desprezada. Ah, isso acontece na sua vida, Helena. Eu tinha tudo para dar errado. Se você ler o histórico da minha família, eu tinha tudo para dar errado. Avós envolvidos com as trevas, feitiçaria, adultério, abortos, tanta coisa triste nas ascendências das minhas famílias maternas e paternas. Abuso sexual na minha infância. Um senso de desvalor enorme. Mas o Senhor mudou a minha sorte. E me mostrou que eu não preciso de competir com ninguém. Eu não preciso provar para ninguém quem eu sou. Eu só preciso ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. E estar no lugar onde Deus me quer, na hora que Ele quiser.
É nesse lugar que reside a nossa alegria, a nossa realização como pessoas, como mulheres. Mas a gente está correndo atrás do vento, tentando fazer tantas coisas para parecer bem-sucedida para o mundo, para as amigas, e terminamos frustradas ou doentes. Volta, minha linda. Olha para suas mãos. Encontra o seu propósito. Viva, busque a sua experiência pessoal e perdoe os Eliabes. Perdoe o seu pai, perdoa a sua mãe, perdoa a sua tia, perdoa aquela pessoa que gerou dor e te paralisou com uma palavra, com uma atitude, que te abandonou, que te abusou. Perdoa. A sua luta não é contra eles. Discirna o seu inimigo e prossiga e avance e vença esse gigante em nome de Jesus. Amém.